Muito bom dia, bom dia. Como é que estão todos? Espero que todos tenham um excelente domingo, né? Hoje domingo e foi dia de fazer caminhada, porque a academia hoje que eu frequento não abre, então fiz uma caminhadinha mais forte. Não foi só aquela caminhada para acordar o cérebro, foi a caminhada de exercício mesmo. E caminhar é um negócio interessante, né? Porque caminhar permite pensar, permite refletir. E aí eu sempre escuto notícias e estava ouvindo uma notícia de uma matéria que saiu no jornal no sentido da uberização da economia, né? O quanto as pessoas estão preferindo relações de contratação direta, de trabalhar como PJ em relação a CLT, né? E o motivo é bem claro, o motivo são impostos, porque a CLT, na realidade, ela não é um oferecimento de direitos igual ela fala que é. Na realidade, a CLT é um grande imposto. Por quê? Quando o empregador vai calcular a perspectiva de contratar alguém, ele é obrigado a ponderar todos os custos indiretos que ele tem ali naquela relação contratual. Então, se ele tem um orçamento, por exemplo, para pagar 3.000 para alguma pessoa, ele vai ter que pagar 1.500. Por quê? Os outros 1.500 vão estar envolvidos entre os chamados direitos, que na realidade parte deles são postergar o momento de pagar a pessoa que fez o trabalho, mas não é só isso, tem muito imposto embutido. Então o Estado morde muito. E o pior de tudo é que é difícil de perceber esse imposto, é difícil de perceber essa mordida. E assim, com a reforma, quem trabalha como PJ vai ter uma piora no cenário, porque vai ter uma alíquota maior do que tem hoje, vai passar a pagar mais impostos. Porém, a reforma vai trazer algo que eu acho que nunca se teve no Brasil, que é a consciência do valor do imposto. Porque hoje é muito difícil você conseguir saber quanto você está realmente pagando de impostos em qualquer coisa que você consome, seja produto ou serviço. Passei ali no posto de gasolina, no posto para abastecer meu carro é a diesel, o diesel está a 6,10. Nesse valor do diesel a 6,10, com certeza mais de R$3 são impostos. Então imagina um cenário onde é que o diesel custasse R$3, então você está dando R$3 pelo produto e está dando outros R$3 para o governo. E aí tem toda a história de por que o governo existe, política de bem-estar, segurança. Só que na realidade a gente sabe que 70%, 80% são gastos em quê? Juros da dívida, são gastos em muita coisa exorbitante. O trabalhador, o funcionário público mesmo que trabalha, na verdade, ele tem uma remuneração abaixo do que ele ganharia no mercado normalmente. E a benesse do Estado acaba que chega somente em altos escalões e para a classe política. Então, custa muito caro para a sociedade manter isso. Isso vai ser um fator interessante, porque a reforma vai trazer uma clareza maior de alíquotas, saber quanto você está pagando, porque como o crédito vai ser financeiro, você vai conseguir ter um cálculo direto em relação às regras absurdas que você tem hoje. Se, por exemplo, se você contratar um serviço e uma nota fiscal chegar errada, você não vai conseguir aproveitar o crédito. E quanto o crédito for financeiro, você realmente pagou, tem a comprovação, e você vai ter o crédito automático, já descontado. Então, eu vejo que nós vamos ter uma clareza de valores de impostos pagos maior do que a gente tem hoje. E o que acontece, gente? Uma vez sabendo isso, a gente precisa aprender a cobrar e pressionar a classe política. Cobrar e pressionar aquele deputado, aquelas pessoas que te pedem o voto a cada 4 anos e que são as pessoas que têm condições de fazerem leis para tornar esse cenário um pouco melhor. Porque uma vez que a informação está disponível para todos, dá para saber o que o deputado está fazendo. E aí a classe empresarial, as pessoas, quem produz, na realidade, o trabalhador, todo mundo que trabalha para pagar essa conta, vai ter condição de fazer pressão de fato nesse profissional. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, a medida da mudança da alíquota do imposto de renda, que criou uma isenção para quem ganha até 5.000. Na realidade, se a gente pegar do ponto de vista econômico, você está só trocando o dinheiro de lugar. É uma medida excelente para quem ganha até 5.000. Mas ele só está deixando de tirar parte daquela pessoa e vai tributar outra parte da sociedade, porque o governo não está gastando menos para arrecadar menos.
Uma coisa que eu gostava muito no que fazia o ministro Paulo Guedes era o quê? Cada vez que eles faziam uma redução de impostos, eles encontravam onde o Estado deveria economizar. Então eles estavam, de certa forma, tentando reduzir o tamanho do Estado, porque sempre quem paga a conta do Estado é quem produz. Então, nesse modelo, a redução, sem dúvida, é boa, toda redução de impostos é boa. Só que, do ponto de vista econômico, ela só está mudando o lugar de cobrar o imposto. A sociedade como um todo continua pagando a mesma coisa e, às vezes, vai pagar até mais. Porque você vai ter mais dinheiro concentrado ali naquela faixa de renda das pessoas que vão passar a pagar uma alíquota efetiva de 10%. E é isso aí, gente. Um bom domingo a todos. Momento de pensar, de refletir. Quando vem uma boa ideia, eu gosto sempre de vir aqui publicar para quem me acompanha poder acompanhar. E se você tiver, como se diz, quiser desenvolver esse raciocínio, ajudar, comenta aqui embaixo, me manda uma mensagem, tá? Sempre uma honra dispor do tempo de vocês para falar minhas ideias. Forte abraço para todos, fiquem com Deus e tchau. Uma excelente semana para todos.